Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Só porque esse sujeito mora nos Estados Unidos já se acha um gringo. O jornalista Jorge Pontual tenta desmerecer nosso país e passar pano pros Estados Unidos falando muita groselha, porém é desmoralizado com a verdade pelos próprios colegas de trabalho. Vale a pena ver esse esculacho até o final. Ô, Pontual, quero te ouvir com a visão daí para cá agora. Eu não estou muito otimista, não. Bom, primeiro que essa questão da inflação, o impacto das tarifas é mínimo, muito pequeno impacto. Então não é uma pressão sobre o Trump. E o próprio FMI disse que a economia americana e a economia mundial não estão sendo afetadas pelas tarifas. Pode ser que venha a ser, mas por enquanto ainda não. Pode ser que venha a ser se o Trump mantiver os 100% sobre a China, mas o Trump já está desconversando. Então esse negócio com a China também não deve ser tão grave quanto o rompimento com a China não deve ser como estão falando. O Trump está acenando para a China. Então, você vê só, o governo Trump tem várias prioridades. Tem Gaza, que não está resolvido. Tem a Ucrânia, que está menos resolvido ainda, mas que é uma prioridade. Tem a Venezuela, que eles resolveram fazer o que parece ser uma pressão militar sobre o Maduro. E o secretário de Estado, Marco Rubio, está com as mãos cheias de problemas prioritários. E o Brasil não é prioridade. Os Estados Unidos não têm nenhuma pressa em resolver essa questão. E está enrolando. Essa reunião com o Mauro Vieira não saiu nada de concreto. É o início do diálogo. Mais uma vez é o início do diálogo. Lá na ONU foi o início do diálogo. Depois o telefonema foi o início do diálogo. Marco Rubio com o Mauro Vieira foi o início do diálogo. E continua sempre o início do diálogo. Não tem nada concreto, não tem resolução nenhuma, nem promessa. E os Estados Unidos fazem negociações, o Trump, né, faz negociações em que ele quer ganhar alguma coisa. O que o Brasil está disposto a oferecer? Terras raras é uma questão para o futuro, porque até o Brasil ser capaz de explorar e beneficiar, refinar terras raras, vai levar muitos anos. A China levou muitos anos até conseguir o monopólio que detém hoje. Não vai ser fácil. E a China está controlando a exportação de equipamentos para retirar e refinar terras raras. Quer dizer, está muito difícil. Esse horizonte das terras raras não está nada claro. Então, o que o Brasil vai oferecer? O que o Brasil vai oferecer para o Trump tirar os 40% de tarifa extra? Ninguém sabe, né? Carne, né? Principalmente da JF, que foi, digamos assim, a missão precursora desse encontro diplomático, uma das missões precursora. Então, é a carne que o eleitor do Trump compra, somos o maior produtor mundial, fornecedor de proteína para os Estados Unidos, um dos maiores. Você tem ao lado da carne, você tem as terras raras, como nós falamos, e a China ajudou muito nessa reunião, né? A China deu um super argumento para o Brasil, com as restrições que ela colocou às terras raras que ela explora. E, por fim, eu lembro sempre, tem o petróleo, né? É bom lembrar que na Foz do Amazonas, lá perto do Amapá, a Petrobras fez uma parceria estratégica com a Exxon. Exxon é a principal petrolífera americana, cujos interesses, na maior parte dos conflitos, se confunde com os interesses do Estado americano. É um petróleo perto dos Estados Unidos, numa área pacífica. Então, portanto, um petróleo com menos risco e um petróleo de transporte mais barato, em saber como é que vai ser essa exploração. Ou seja, de um lado, carne, petróleo, terras raras, e do outro lado, uma encrenca. Tem vários aspectos que mudaram o jogo para os Estados Unidos nos últimos dias. Um deles, me parece, o tensionamento crescente em relação à China. Quer dizer, a China, conforme ela vai colocando camadas adicionais de restrições na exportação de minerais críticos, de terras raras, é natural que os Estados Unidos abram o planisfério. Quem é o segundo país do mundo com mais terras raras depois da China? O Brasil. Então, precisamos conversar com o Brasil. Temos aqui uma pressão onde o café subiu mais de 20% ao longo desse ano no mercado americano, um produto que tem um impacto ali inflacionário sobre o cidadão comum. Quem é que tem café? Bom, o Brasil tem mais da metade da produção mundial de café. Preciso conversar com o Brasil. Carne, a carne tem subido de preço nos Estados Unidos. Quem é que tem muita carne para vender e carne de qualidade? O Brasil. Então, o Brasil ele fica meio incontornável. Petróleo, se a gente pegar ali a foz do Rio Amazonas, que é bem próxima aos Estados Unidos. Uma área sem guerra. É a mesma bacia sedimentar, inclusive, da Venezuela. Quer dizer, a mesma bacia sedimentar vem da Venezuela até o Rio Grande do Norte e que agora pode ser potencialmente explorado pelo Brasil e os americanos podem participar desse processo. Ou seja, são muitos elementos que foram se somando, além da percepção do próprio governo Trump, me parece, de compreender que ele estava muito mal informado em relação ao que estava acontecendo no Brasil. Não me parece que esteja no horizonte o cenário de piorar o que nós temos hoje.
Ou seja, qualquer tipo de negociação melhorará tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil o que a gente tem hoje. Nada no horizonte nos autoriza a dizer que existe qualquer tipo de chance de piorar o que nós temos hoje. Que depois daquele primeiro química na Assembleia da ONU, dizendo que a coisa ia andar, aí em seguida o Trump escala o Marco Rubio. E aí a narrativa do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo é gênio, escalou o Marco Rubio, com o Marco Rubio não vai andar coisa nenhuma, porque o Marco Rubio é muito duro, não sei o quê. E aí eles vão ter que mudar de novo a narrativa, porque com o Marco Rubio está andando, e não é porque o Marco Rubio apenas tem uma simpatia súbita pelo Brasil ou pelo presidente Lula, é porque quem manda é o Trump. Se o Trump percebeu que economicamente não é legal para os Estados Unidos, tanto do ponto de vista das coisas que podem encarecer lá, quanto das coisas que os Estados Unidos já deixam de vender para o Brasil, tem alguns pontos da economia brasileira que são fechados, o Marco Rubio vai colocar o ramo entre as pernas e seguir o que o Trump está dizendo. É evidente isso, né? Não é ele que está acima do Trump. Então a narrativa desses dois e também do deputado Sóstenes, que falou a mesma coisa, já se derreteu. Um pouco como aquilo que o Otávio lembrava na escalada, né? Esperem 48, esperem 72, esperem 96, e vai continuar esperando, porque, como o Daniel disse, a perspectiva não é piorar. A outra questão é a seguinte, sobre sanções, não as econômicas, mas as sobre autoridades. Eu acho que a conversa se desenvolvendo bem no campo da economia, eu acho que naturalmente as sanções contra autoridades vão ser levantadas. Inclusive porque, do ponto de vista da prioridade, a questão são as sanções econômicas. As sanções contra a autoridade são secundárias, elas podem ser injustas, afetar fulano e beltrano, mas, na verdade, as sanções contra o país são muito mais importantes. E aí elas podem rebocar o levantamento na surdina até dessas sanções pessoais, porque elas não fazem sentido, né? Então, acho que tem um caminho, assim, que está seguindo um caminho lógico, né? O chefe falou para seguir, e ele não falou porque bateu uma química em 38 segundos no camarim da ONU, mas porque teve uma mobilização de diplomatas e empresários nesse sentido. E aí vem, Marco Rubio vai cuidar, então cuida, recebe o Mauro Vieira, posam juntos, fazem declaração, tudo seguindo dentro da normalidade e da cautela que caracteriza o jogo diplomático profissional. Quando a gente tem esse mercado que os Estados Unidos acabam não absorvendo, a gente foi procurar outros mercados. E isso acabou ajudando bastante parte da nossa produção. Do que a gente está falando? A gente está falando do Brasil vendendo mais para a China, sim, em alguns casos, principalmente a soja, que eu citei ontem, mas o Brasil também começou a vender café, carne para outros mercados, por exemplo, para o México, para países europeus. China também, claro, aumento para a China, mas o Brasil ampliando, isso serviu, essa guerra tarifária acabou empurrando, sim, o Brasil para movimentos, podemos dizer assim, mais ousados. E hoje, agora, nós temos nessa semana essa missão na China, ali comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, também o ministro Padilha, está lá, Simone Tebet, com resultados e também com expectativas importantes. Por quê? Temos o que oferecer. Tem declarações recentes da Confederação Nacional da Indústria, CNI, estudos da CNI, mostrando que o Brasil, nessa relação com a China, tem muito o que oferecer e são relações econômicas complementares. O Brasil não vai ser um mero fornecedor de produtos para a Índia. Essa é a avaliação da CNI e também do próprio governo. Há uma possibilidade de fornecer para a Índia, e é essa negociação que existe também, principalmente manufaturados, além, obviamente, dos nossos produtos ali do agronegócio. E há um interesse da Índia nesses produtos e também podemos consumir mais da Índia. Então, essa troca é muito importante, é isso que está se negociando. Hoje a gente tem, no ano passado, a troca com a Índia, lá, a balança comercial, na verdade, o Brasil vendeu para a Índia cerca de 12 bilhões de reais e eles querem aí dólares, perdão, e há uma expectativa de pelo menos dobrar isso com os acordos que estão ocorrendo nesse momento. Ou seja, avançando para outros mercados para tentar não ficar nem dependendo dos Estados Unidos nem da China.